O setor comercial sul, para muita gente, é um lugar a ser evitado. O que se diz é que é impossível de se estacionar ali e aos finais de semana é puro abandono, além de ser perigoso. A essas pessoas fica a dica: vocês estão desatualizadas. Um projeto super especial tem atuado de forma a levar transformação e humanização àquela área. E se o carnaval que acontece ali já é bem famoso, é no dia a dia que a cultura e a cidadania pulsam no setor. Eu converso hoje com Rafael Reis, à frente do projeto No Setor. Eu sou Charlotte Vilela e este é o Mosaico Federal. Sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira temporada na Frequência da Cultura. Olá, eu sou Charlotte Vilela, sou mulher, branca, de cabelos e olhos claros, tenho 48 anos, visto roupa preta, estou no estúdio do Jornal de Brasília, onde o cenário está montado como uma pequena sala de estar, com 2 cadeiras amarelas, uma mesinha cor-de-rosa, um tapete quadriculado, objetos de decoração como abajures. Atrás de mim se vê o logo do projeto, um microfone multicolorido. Ao meu lado, o nosso convidado de hoje, Rafael Reis, gestor cultural. Olá, eu sou Rafael Reis, tenho 33 anos, sou um homem branco, olhos castanhos, cabelos grisalhos e estou usando uma camiseta listrada, uma calça jeans e uma bota marrom. Seja bem-vindo, Rafael, muito legal. Estava ansiosa para a gente poder desenvolver esse assunto com você, desse trabalho lindo que você faz lá no setor. Mas, como diriam, vamos do início, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre a sua formação e como você foi encaminhando a sua atuação para esses projetos voltados para a cultura de rua e esses projetos sociais. Então, minha trajetória ela é muito específica, né? Eu não sou nascido em Brasília, então eu começo minha trajetória profissional em Goiânia, sou goiano de nascimento, morei no Tocantins há alguns anos, voltei para Goiânia para fazer ensino médio, passei na Universidade de Brasília para o curso de Gestão de Políticas Públicas e vim para Brasília para estudar. E Brasília me fascinou desde o início, porque é uma cidade com a cara do Brasil, né? Com a diversidade do Brasil, com as complexidades do Brasil, com a desigualdade do Brasil, e é uma grande cidade, então assim, você tem muita coisa a ser feito, muitas melhorias, muitas políticas públicas, muitas ações de transformação. E quando eu decido fazer política pública, com esse intuito de dar minha contribuição. E eu encontro no setor, quando eu conheço o trabalho no setor, né, eu conheço um trabalho coletivo que me deixa completamente apaixonado, porque eu sou uma pessoa muito da coletividade. E quando eu chego no setor através de uma amiga que me apresentou, eu era um pesquisador da Universidade de Brasília que estava fazendo mestrado na área de desenvolvimento sustentável, com essa curiosidade para os problemas urbanos e para a questão das cidades, eu olho para o No Setor e fico apaixonado por um trabalho feito no centro de Brasília, né, num espaço super bem localizado do ponto de vista geográfico, né, um local democrático, porque transita pessoas no setor comercial sul de todas as regiões do Distrito Federal e do entorno, né, do Distrito Federal. E quando eu chego no setor, ele era um coletivo, né, que faziam, tinha uma, dentro dessa lógica do coletivo, era um produtor cultural também, então tinha ali já a produção do setor carnavalesco sul, a produção de outras atividades culturais, mas um trabalho muito incipiente no sentido de que surge como um coletivo, com a potência de um coletivo, mas com essa perspectiva da ocupação cultural, que logo se depara com um território que tinha um nível de complexidade altíssimo, né, com várias potencialidades e vários problemas estruturantes que são
compartilhados por outras metrópoles e outros centros urbanos, então o centro de Goiânia, o centro de São Paulo, o centro do Rio de Janeiro, centro de outras metrópoles de outros países do mundo que vivem ou vivenciaram essa questão, né, da concentração elevada de pessoas em situação de rua, que são fruto dessa desigualdade social gritante, né? O trabalho informal muito concentrado naquela região, então, fruto da desigualdade, da falta do mercado de trabalho que não seja precarizado, e com potencialidade de ocupação cultural gigantesca, né? O setor comercial sul tem becos, né? Tem corredor central, tem praças que são muito pouco exploradas do ponto de vista cultural, esportivo, social, da sustentabilidade. Então, quando eu me deparo com esse trabalho coletivo que estava começando a ganhar fôlego do ponto de vista da coletividade, sou apresentado para esse grupo e logo na sequência começa a pandemia. Então, o Instituto foi criado e logo depois veio a pandemia. E durante esse processo, a cadeia produtiva da cultura parou completamente. E o setor comercial sul ficou vazio, com uma elevada concentração de pessoas em situação de rua. Os trabalhadores informais deixaram de frequentar porque não tinha público, não tinha passante, as pessoas estavam em casa, trancadas, e o Instituto começa a fazer um trabalho de atendimento, de acolhimento, de fortalecimento do vínculo com essas pessoas que estavam lá, sem o mínimo de suporte. A gente começa a fazer um trabalho com voluntariado, um trabalho de intermediação para serviços públicos, e aí surge essa conexão de forma mais potente entre o trabalho social e o trabalho cultural, né? E isso é muito interessante porque os movimentos, os projetos foram surgindo nessa dinâmica coletiva e foi ganhando a gente cresceu muito rápido, né? E eu acho que a gente cresceu muito rápido por isso, por conta desse trabalho de enxergar o território com suas potencialidades. E aí se você falar assim, Rafael, o que você acha que o setor comercial sul pode ser uma referência de ocupação cultural com promoção da cidadania, sem deixar ninguém para trás, se olhar para as pessoas que estão lá, cada pessoa em situação de rua tem uma história, uma trajetória, uma dinâmica familiar, uma dinâmica profissional que muitas vezes é invisibilizada. E muitas vezes chegam pessoas que falam assim, vamos resolver o problema como se fosse resolvido com, né, apertou o botão, resolveu, como se fosse um problema simples, como se fosse demandasse soluções mirabolantes. E, na verdade, quando se olha para outras experiências, quando se olha para outros países, para outras regiões metropolitanas, para outras áreas centrais, você percebe que não existe solução mágica, né? Nós estamos falando da maior cidade da capital do país, que enfrenta esses problemas. A gente fez uma pesquisa de um projeto que é apoiado, inclusive, pelo governo, pela Secretaria de Trabalho, e nesse projeto chama Setor de Capacitação Social. A gente tinha nesse projeto o desafio de compreender melhor o setor comercial sul na sua perspectiva social, quais eram os grupos em situação de vulnerabilidade que estavam localizados ali, quais eram esses grupos, qual era o perfil dessas pessoas, de onde elas vinham, quantas eram, entendeu? E, ao mesmo tempo, olhar para aquele território com a potencialidade econômica que ele tem. E aí a gente foi olhar, você citou a taxa de desocupação. A gente também fez uma pesquisa para entender essa taxa, é uma taxa elevada, né? São muitos prédios tem prédios que estão completamente vazios, tem outros que estão com a quantidade baixa de locação, e tem várias dinâmicas urbanas que deixam o território o cenário mais complexo. Por quê? Porque não tem estacionamento. Então, muitas empresas, muitas pessoas saíram de lá com esse argumento de que era um território de difícil acesso com veículo próprio, né, com carro e etc. E, ao mesmo tempo, essa dinâmica social potencializa a sensação, né, com esse estereótipo todo que é criado o tempo inteiro com a população em situação de rua, como eles fossem culpados de tudo, como se o território estivesse numa situação pior porque eles estão lá, quando a gente sabe que, na verdade,
eles estarem lá e a gente ter essa situação, como tem em São Paulo, como tem em outro território, é fruto muito do descaso do poder público ao longo de vários anos. E aí, nessa pesquisa que a gente fez, foi muito interessante, assim, porque a gente foi pesquisar os jornais de Brasília. E o que os jornais de Brasília falavam sobre o setor comercial sul, sobre a rodoviária. E aí, nessa pesquisa que a gente fez, a gente viu muitas manchetes assim: governador tal vai resolver o problema há 20 anos atrás. Novo governo promete acabar com o comércio informal no centro de Brasília. E a gente tira disso, desse resgate histórico, que é um problema complexo, que o Instituto no Setor não vai resolver sozinho, que o governo de Brasília não vai resolver sozinho, que os comerciantes não vão resolver sozinho, mas que pode ter um encontro dessas pessoas que muitas vezes pensam diferente, têm projetos diferentes, perspectiva de cidade diferente, mas que estão no setor comercial sul atuando e têm uma relação afetiva por aquele território. Então vamos sentar para pensar mais soluções, vamos sentar para fazer esse processo de convencimento de qual setor comercial sul eu quero, de qual setor comercial sul você quer. A gente está falando de projeto de comunicação, né? Será se cabe um jornal comunitário do centro de Brasília? No setor criou um jornal chamado Jornal Jararaca, que era um jornal de comunicação comunitária, que tinha apoio dos comerciantes locais, de divulgar a agenda cultural da cidade. E durante a pandemia a gente não conseguiu dar sustentabilidade para esse jornal, mas eu estou citando um exemplo para mostrar que tem uma potencialidade gigantesca de ocupação cultural e ela só vai ser eficiente se ela levar em consideração todos os atores e atrizes que se articulam em torno daquele território. E com certeza aí no setor já apontou uma série de caminhos, né, que juntos, né, com o setor público, com empresários, com iniciativas privadas, né, podem ser desenvolvidos. Só para contextualizar um pouco aí o pessoal que está nos assistindo, eu e o Rafael estávamos falando antes da entrevista começar sobre um estudo feito ali no setor comercial sul, falando sobre a vacância, porque ele é uma área destinada exclusivamente, né, para salas comerciais, empresas, e esse grupo, né, de urbanistas e arquitetos vieram com essa proposta, né, que admitiram ali que seria muito difícil de se implementar, mas no mundo ideal, como seria interessante se parte dessas salas pudessem ser transformadas em residências para realmente se urbanizar aquela área ali, infelizmente abandonada durante tanto tempo. Então, só assim um pequeno à parte. E, Rafael, é interessante que você estava falando aí sobre a pandemia, como a pandemia, com tudo que ela trouxe de negativo, como ela também apontou novos caminhos, né? No caso aí do projeto, desse projeto, de ter aberto, né? E ter lançado o olhar, né? De repente, assim, focando mais no social naquele momento, né? Pela impossibilidade de se desenvolver aqueles projetos do coletivo, da cultura, né? De ter voltado o olhar para esse viés mais social, que é o que acontece muito, né, para além do carnaval. Mas então vamos resgatar aí o princípio do No Setor, como é que começou, né? Você trazer um histórico para a gente um pouquinho, e das principais ações do No Setor, né, com foco aí para esse carnaval, né, que ficou super famoso, né, nesse ano de 2023, assim, deu muito o que falar. Então, o No Setor, ele nasce, como eu tinha falado antes, em torno desse projeto coletivo, né? E tem algumas figuras que lideraram esse processo inicial, que um é o Caio Dutra e o outro Felipe Veloso, né? Que são dois produtores culturais que se encontraram na sequência com Ian Viana e criaram o Setor Carnavalesco Sul. E aí veio depois diversos homens e mulheres que começaram essa construção do carnaval, design, jornalistas e todas as pessoas que tinham esse interesse de colar nesse projeto, digamos assim, né? E ele começa em 2018, o primeiro Setor Carnavalesco Sul, e aí acontece 2018, 2019 e 2020. E aí é interrompido pela pandemia. E ele surge, o Setor Carnavalesco Sul, como um dos projetos de ocupação cultural, né, que acontece no Carnaval,
e com essa perspectiva de ocupação do setor comercial sul, e de trazer para o setor comercial sul esses blocos, essas fanfarras, esses grupos carnavalescos que já saíam, né, alguns já saíram antes da criação do setor carnavalesco sul, mas criar uma plataforma que pudesse dar uma estrutura, uma organização e uma potência para aquele projeto e transformar o setor comercial sul num dos principais polos carnavalescos da cidade, né? Nós estamos falando de uma cidade com mais de 3 milhões de pessoas. Então, o setor comercial sul está localizado do lado do metrô, da rodoviária. Então, só isso já dá um nível de acessibilidade, quando a gente está falando de direito à cidade, né? Das pessoas terem direito de sair da sua casa e ir para o carnaval, de transporte público, né? Então, é um lugar acessível, é um lugar que precisa e carece dessa ocupação cultural, né? E também transformar Brasília num polo carnavalesco e referência no Brasil. Então, acho que quem é de Brasília, várias outras pessoas fazem carnaval há 20 anos, 30 anos, né? Tem uma ancestralidade em torno do carnaval e uma comunidade que existe desde a fundação, desde as escolas de samba que vieram, que se consolidaram. Depois veio o carnaval dos blocos tradicionais, o pacotão, e mais recente, a ocupação através dos blocos alternativos, dos blocos de rua, que está tomando a cidade, né? E junto com isso vem um aspecto que eu acho muito importante apontar, que é a disputa em torno da narrativa que se coloca da ocupação cultural. Brasília é uma cidade que tem silenciado muito sua cultura, né? A gente tem a lei do silêncio. Brasília é uma cidade que principalmente nessa região pensada inicialmente, né, do plano piloto, é uma região cada vez mais hostil a quem produz cultura. Então você tem um horário de terminar, você tem uma série de limitações que muitas vezes deixam o seu projeto mais caro, porque você tem que fazer isolamento acústico, porque você não pode cobrar, se você abre um bar e coloca música ao vivo, você tem que acabar até meia-noite. Quem que sai de casa para beber cerveja que vai voltar meia-noite? Então você tem ali uma cadeia produtiva da cultura que poderia estar gerando milhões de reais, tanto de impostos como empregos diretos e indiretos, que vai cada vez mais minguando, porque as pessoas vão cansando, assim. Aí eu conto a experiência do nosso projeto, da Escola Carnavalesca, que a gente fez uma ocupação cultural da cidade. A gente chegou a chegar num comércio, num bar, e o dono do bar chegar, ai não, pelo amor de Deus, não coloca aqui na minha frente, porque eu já fui multado 1000 vezes, sou cansado de pagar multa. E a gente está falando de atividade 8 horas da noite, entendeu? Então, assim, essa resistência através da ocupação cultural, o setor carnavalesco sul e todas as outras iniciativas que muitas vezes nem são, na maioria das vezes, inclusive, nem é do Instituto no Setor, são de pessoas que a gente apoia, de projetos que vão para o setor comercial sul, que nem conta com o nosso apoio, que vai se retroalimentando e vão fazendo as ocupações, né? A própria Galeria dos Estados, depois que foi reinaugurada, o Instituto no Setor fez uma feira, todo domingo, que era a feira no setor, que começava às 9 até às 17, com exposição, com alimentação, com ocupação cultural. Tem a Macossa, assim, são várias, eu não conseguiria falar todas as atividades de ocupação que tem tanto da galeria quanto do setor comercial sul, mas que são ocupações de resistência, né? E muitas vezes uma resistência que acontece dentro do próprio governo, assim. Você vê o governo, a Secretaria de Cultura, lança o Fundo de Apoio à Cultura, tem projetos, só que é uma coisa que é como se a gente estivesse remando contra a maré, assim, uma cidade cada vez mais conservadora do ponto de vista da ocupação cultural. Aí você fala assim, gente, cabe cultura em todos os lugares. Essa ideia de que a gente tem que setorizar a cultura, de tem que ter uma cidade do carnaval, de que tem que ter um lugar específico para ter empreendimento, uma boate, um bar, isso não existe. As pessoas têm que ter essa dinâmica viva, a cidade é viva. E assim, né? Tudo que a gente acha maravilhoso nos nossos lugares que a gente escolhe para visitar, tem todas essas coisas, mas onde a gente mora não pode ter, né? Com compreensão, todo mundo tem direito de dormir, claro que tem. Mas ao se fazer uma escolha de se viver numa cidade, essas coisas existem. Está liberado tudo até 3 horas da manhã, com todos os decibéis. Não, mas assim, acabar, eu ia dizer aqui, mas de uma forma, né, pejorativa, mas parece uma cidade interior, mas não, porque as cidades do interior preservam suas tradições. Uhum. Não é? No carnaval você vai para uma pequena cidade e está ali aquela tradição, né,
de décadas, às vezes de centenas de anos, que faz parte ali, as pessoas não abrem mão da sua cultura, né? Então, realmente é um foco de resistência e tem que existir, né? Brasília vai virar, adoro o canto dos passarinhos, mas a gente, nossa, só vai ficar barulho de motor, de carro? Não, a música faz parte, o sorriso das pessoas, o carnaval que todo mundo adora viajar para aí, por que não ter na nossa cidade, né? E teve uma coisa assim que me emociona até um pouco, que durante a pandemia a cultura foi um ponto de apoio de saúde mental para as pessoas, né? Então, assim, muitas famílias que perderam pessoas, muitas pessoas que não podiam ver seus entes queridos, eu mesmo fiquei a pandemia inteira sem ver meus pais, né? Meus pais já são idosos e eu não né, ia colocar em risco visitá-los. E a cultura foi um ponto de apoio. A Unesco lançou uma campanha chamada Resiliarte. Como que você usa a arte para ter resiliência? Então, eu acho que a arte é muito importante, a cultura é muito importante, o entretenimento é muito importante, esse espaço de festejar, de você comemorar um aniversário, de você ir num bar, num boteco. Tem uma cena, Brasília é a cidade criativa, né, da rede de cidades criativas da Unesco, é uma cidade criativa do design, mas tem uma gastronomia também importante, tanto no plano quanto nas outras regiões administrativas, na Feira do Guará, na Feira da Ceilândia, assim, pontos gastronômicos importantes, tem artesanato, tem Planaltina. Então, assim, a gente precisa criar pontos de encontro, de convergência dessas pessoas. As pessoas podem viver de arte, podem viver do seu empreendedorismo, do seu artesanato. Então, assim, isso tudo só é possível se a gente criar esses pontos de encontro e desses pontos de encontro surgirem ocupações e espaços tradicionais. Assim, se você vai em São Paulo, tem feiras que são tradicionais, feira de antiguidade, feira de disco de vinil, feira de artesanato, feira de alimentação. Então, assim, a gente tem que fazer essa ocupação. Quem ama Brasília, Brasília fez 63 anos agora, quem ama Brasília tem um dever de resistir, de provocar o poder público para fazer, e aí é papel do poder público, a sociedade civil, eu venho da academia, mas agora estou na sociedade civil, tem um papel de cobrar o Estado, porque é ele que tem que ser o garantidor, né? O garantidor das feiras, o garantidor dos saraus, o garantidor dessas ocupações de festa, de festival e de tudo que a gente tem uma potência gigantesca. Brasília é ponto de encontro de 26, né, que eu não conto de Distrito Federal, mas é ponto de encontro de 26 estados da federação. Do Acre ao Rio Grande do Sul, uma diversidade cultural gigantesca, uma população que cresce cada dia mais. Então a gente precisa criar esses pontos de encontro e tem que ter, para além disso, um aspecto de garantir que as pessoas tenham direito a isso, né? Então, quando a gente fala, por que a gente fala tão intransigente na questão do direito à cidade? Porque a gente pode ter no plano, nas outras regiões administrativas, eventos pagos, mas a gente tem que ter a obrigação de garantir eventos gratuitos para quem não tem condição de pagar. A gente tem que garantir acesso a todas as pessoas que queiram a equipamentos culturais, a sala de cinema, a teatro. Assim, tem dados da Unesco, né, que no Brasil, das instituições hoje que dão um grande apoio a essa questão da economia criativa é o Itaú Cultural. Eles fazem seu levantamento assim, de quantas pessoas nunca foram num cinema, de quantas pessoas nunca foram num teatro, de quantas pessoas nunca foram num show, né, no show de um ídolo, de uma pessoa que só vê na televisão porque o ingresso é muito caro. E aí tem políticas públicas que podem dar acesso à meia entrada, à gratuidade, o ingresso social. Sim, a gente tem que olhar as iniciativas que dão certo ao redor do mundo e trazer para Brasília. E tornar nosso espaço democrático e tornar Brasília uma cidade realmente de todos os brasilienses. Assim, porque hoje Brasília não é de todos os brasilienses. Hoje Brasília é uma cidade que não sou eu que estou falando, são os números, a cidade mais desigual do Brasil. Bom, e uma coincidência aqui, eu também sou de Goiânia, nascida lá, estou aqui desde 1997,
E temos isso em comum, né? A gente também vê Brasília com a nossa casa, né? Uma cidade assim que essas questões nos apaixonam muito, né? E, Rafael, assim, né, sobre o setor comercial sul, a gente está numa cidade tombada e como aquela região está no centro, né? Literalmente no centro, a nobreza, né, daquele espaço ali e como realmente ele não pode ser abandonado. Então, esse projeto é muito maravilhoso. E como você estava falando, a gente falou bastante do carnaval, eu queria saber como se dá ali a interação dos foliões com aquelas pessoas em situação de rua que estão ali. Primeiro, né, se essas pessoas em situação de rua, se elas contribuem, né, com o fazer dessa festa, de que forma, e se elas estão ali durante a folia e como é que vocês observaram disso, né? Porque você vem folião de toda parte da cidade, vem gente da elite, tudo. E como é que se dá ali esse encontro de todas essas pessoas? Então, o Instituto, né, traz esse caráter social e a gente faz durante o ano inteiro, né? O setor de capacitação social é um projeto que a gente teve durante a execução cursos de capacitação para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Tinham dois eixos. O eixo focado nas pessoas em situação de rua e um eixo focado nos trabalhadores informais, os ambulantes, os guardadores de carro. E aí a gente deu o curso focado nos ambulantes, nos trabalhadores informais, mais essa perspectiva de como que ele potencializa a comunicação do negócio dele, como se ele tem educação financeira, organização, como que ele se formaliza a empresa para ele ser um microempreendedor e pagar todo mês um imposto, como que ele pensa em crescer o negócio, expandir, então era nessa perspectiva. E para a população em situação de rua, a gente fez curso de limpeza e conservação, de eventos culturais, a gente fez curso de assistente de cenografia, a gente deu curso de assistente de produção, e aí a gente capacitou essas pessoas, uma quantidade de pessoas, e envolveu essas pessoas no nosso carnaval. Então, eram pessoas, os ambulantes, a gente criou uma dinâmica com parceria, inclusive, com uma empresa, né, que vendia cerveja. A gente criou uma estrutura de apoio, que chama BORA, Base de Organização dos Ambulantes. Eu não lembro direitinho a sigla. Mas era um espaço para acolher os ambulantes e a gente não tinha bar, o evento não tinha bar. Quem vendia dentro do nosso evento eram os próprios ambulantes. E a população em situação de rua envolvida nessa dinâmica de limpeza e conservação, de todos esses outros pontos que eu citei, mas também num processo de educação do folião, assim, e a gente sempre traz essas pessoas respeitando o lugar, respeitando o espaço, entendendo que aquela pessoa já está lá, e a gente faz esse trabalho de sensibilização. E as pessoas enxergam o setor, o Instituto no setor como essa referência, então as pessoas iam para o nosso carnaval já sabendo do nosso trabalho, da nossa construção, e é algo que a gente quer potencializar cada vez mais. Né? Eu esqueci de falar aqui, mas tem uma relação com essa dinâmica, né, do social do Instituto. A gente adotou, no início da pandemia, o setor comercial sul tinha um banheiro público fechado há muitos anos, e aí, em parceria com a CDF, com alguns empresários, com o Barba, que era uma liderança, né, é uma liderança ainda, hoje ele tem um instituto, na época ele era diretor social do Instituto no setor. E aí a gente adota esse banheiro, que é um programa que o GDF tem que chamar Adote uma Praça. A gente adota esse banheiro e esse banheiro, durante a pandemia, se transforma num espaço de acolhimento, tanto a população em situação de rua, né, dando dignidade e acesso a um direito básico, quanto aos ambulantes, pessoas que passam pelo setor comercial sul, que pode usar um banheiro limpo, cheiroso e organizado. E isso vai fortalecendo o vínculo, né, com a população em situação de rua. E o Instituto faz muito esse trabalho, né, de capacitação, fortalecimento de vínculo, né? E a gente agora está com um espaço no setor comercial sul, começou com uma salinha na CAL, que é a Casa da Cultura da América Latina, e hoje a gente está com um prédio inteiro, 3 andares, que a gente quer transformar esse espaço num espaço num centro de convivência, né? E num espaço de acolhimento a todos os coletivos que queiram
ocupar o setor comercial sul com cultura, com arte, com trabalho social, com trabalho na área de sustentabilidade, gestão de resíduos. Então, a nossa ideia, a gente trabalha com a Agenda 2030, que é a agenda da ONU, pensando nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente olha para o setor comercial sul e já vai pensando em como que a gente pode potencializar cada vez mais. Aí a gente já olha para o carnaval do ano que vem e é bom você ir envelhecendo enquanto projeto, enquanto indivíduo também, porque você vai ganhando experiência. Então a gente olha para o carnaval de 2023, só no carnaval de 2024, nós vamos fazer uma parceria com os catadores de material, já vamos colocar tantos em tal lugar, vamos fazer uma campanha de educação ambiental, porque o folião também tem que ter responsabilidade de jogar o lixo no lixo, de fazer a separação de resíduos, não dá para jogar só para a produção do evento e achar, não, a gente tem que educar o nosso público de que o vidro tem que ser descartado no lugar certo, se você chupou um papel, uma balinha, jogar no... Né? E aí a gente já vai começando essa construção. Como que a gente vai melhorar o acesso? Vamos criar a gente, dentro da escola carnavalesca, esse ano a gente montou um bloco chamado Rataria Lunática, que são só de alunos formados na nossa escola. Já estamos com a ideia do ano que vem criar um bloco da Pop Rua, nessa dinâmica de fortalecer o vínculo, de resgatar a dignidade, de dialogar, e não o resgate da nossa parte com essa visão paternalista e que nós vamos lá, que a gente não comunga... Vamos salvar, não. A gente não tem essa visão, a gente tem uma visão de emancipação mesmo, assim, de que as pessoas, cada um com a sua particularidade, com a sua trajetória, que elas sejam donas da sua própria história. E o bem-estar do outro afeta o bem-estar de todo mundo, né? Então, até se a pessoa é muito egoísta, ela deveria querer o bem do outro, porque isso vai se refletir na paz dela, né? Em todos os aspectos. E, Rafael, eu imagino que todas essas ações tenham alterado, melhorado ali o clima, né, no setor comercial sul, a convivência, a começar ali pela autoestima dessas pessoas, né, que vocês estão ali trabalhando juntos. Fala um pouco para a gente sobre isso. Então, ao longo da nossa trajetória, que são 3 anos, a gente teve algumas experiências de transformação, as pessoas transformando as suas próprias vidas a partir dessa conexão com os projetos, desse entendimento da pessoa, né, do espaço que ela ocupa no universo. E aí foram surgindo algumas pessoas que hoje o coordenador do banheiro, que faz a coordenação, a gestão do banheiro, é uma pessoa que já esteve em situação de rua. E hoje tem a casa dela, tem o trabalho dela, tem a dinâmica dela, é uma pessoa que ajuda super nosso trabalho no território. Tem uma mobilizadora territorial hoje, que a gente chama ela de Bruninha, que também é uma pessoa que já esteve em situação de rua e hoje não está mais, e também ajuda a gente no trabalho, nessa relação com as pessoas que ainda estão em situação de rua, nesse diálogo, nesse acolhimento e fortalecimento de vínculo, assim, porque são pessoas que estão já muito calejadas, já não acreditam mais nos trabalhos, não acreditam no poder público, não. Então é uma perspectiva de conexão com essas pessoas, para que a gente consiga transformar o território com eles, né? E aí entendendo que eles estão lá, que eles existem, que são pessoas, que são histórias, e não com uma visão muito comum no Brasil, que é essa visão higienista, né? Essa visão de tira... Teve um caso aqui em Brasília, né? Que acho que foi numa prefeitura aí de uma quadra, que a pessoa falou assim, não ajuda a pessoa em situação de rua não, porque senão eles vão continuar vindo para cá. E aí é uma lógica tão perversa, né? Porque você pensa assim, eu acho que essa pessoa já perdeu completamente a humanidade, assim, de olhar para uma pessoa e falar, não dá comida, porque senão ela vai continuar aqui. E é tão fácil, né? Você mudar de vida, basta querer, né? E para quem não está nos vendo, estou sendo bem irônica aqui nesse momento, né? Porque somos aí 8 bilhões de pessoas e com certeza a oportunidade não está aí para todo mundo, basta querer. Né? O olhar do nosso irmão, a oportunidade, a tolerância, o amor são muito importantes. Não vá bater numa pessoa, virar, né, a cara para uma pessoa achando que ela vai reagir muito bem àquilo. Não vai, né?
E a gente tem muitos projetos também que dialogam com a saúde, com a promoção da saúde mental, tem plantão psicológico para as pessoas serem atendidas gratuitamente. Então a gente entende esse universo complexo, né? A gente entende que a nossa dinâmica ela é só um grãozinho de areia num universo de muitas outras possibilidades. Então assim, o poder público tem um dever de promover até o limite do limite do limite da tentativa o tempo inteiro de resgate. De resgate no nível de, tipo, resgatando, oferecendo política pública, porque é um dever do Estado. Então, assim, muitas vezes a pessoa está ali, mas não tem emprego, não tem acesso à saúde, não tem acesso à medicação, não tem acesso a nada, nada, absolutamente nada, né? E eu acho que a cultura, e aí eu acho que a magia, o que me deu, e aí eu falo Rafael Reis, né? Não é uma perspectiva da instituição que eu estou coordenando hoje, mas o que me dá mais brilho nos olhos é entender que com coletivo, com trabalho coletivo, com essa coletividade, com esse trabalho de convencimento, né? Eu sou uma pessoa, muitas vezes as pessoas falam assim, Rafael, você é muito tolerante, você conversa demais, você tem paciência demais, não sei como que você conversa com fulano de tal, com Beltrano. E eu acredito muito mesmo no papel do convencimento e no papel da comunicação, inclusive, para fazer esse convencimento. A gente quer uma cidade, e aí eu sou pesquisador e hoje eu estou fazendo uma pesquisa sobre a interconexão entre cidades criativas, cidades humanas, cidades inteligentes e cidades sustentáveis, que são 4 conceitos distintos, mas que se encontram em determinado momento. Então, assim, eu quero uma cidade rica culturalmente, mas que segrega, que só vai ter acesso quem tem muita grana? Não. Eu quero uma cidade sustentável, mas que também seja desigual? Ou eu quero uma cidade sustentável que tenha parques e que todo mundo possa acessar os parques? Né? A gente está passando por um processo de discussão, inclusive, sobre isso. Sobre a... Hoje mudaram o nome, né? Chama concessão, porque a concessão ela volta para o Estado depois de 40 anos, diferente da privatização. Mas a gente está vendo no Brasil inteiro iniciativas de concessão em que você passa determinado parque para uma iniciativa privada e aí aquele espaço vai ser público? Vai. A pessoa que não tem condição vai conseguir entrar? Vai. Mas se ela for comprar uma pipoca, a pipoca é R$20, porque é daquela pipoca gourmet que o povo vende. Se for tomar um sorvete, o sorvete é R$22. Aí você vai gentrificando E aí né? o processo de privatização do espaço e de segregação, ele vai no automático. Você não vai usar, não, mas quem quiser ir, tá lá, aberto. tá aberto. Mas não é assim, né? E aí eu não vou nem citar exemplo de Brasília, porque eu acho que é um tema que a gente pode fazer um podcast depois, só para discutir. Porque não acolhe, né? E aí é uma segregação que tem cara, tem raça, né? Tem localização geográfica, né? Não é uma segregação, é um projeto de cidade. Aí quando eu falo que a gente tem que educar as pessoas para que quem mora na cidade tem que ter direito à cidade, e para ter direito à cidade tem que ter política pública de transporte, de saúde, de educação. E o Estado tem que promover esse tipo de iniciativa e ser atento e ser vigilante. Então, assim, se tem. E aí um dado muito triste que eu escutei esses dias numa conversa, que tem pessoas que moram em Brasília, que foram criadas em Brasília, e que não conhecem a esplanada dos ministérios. E que não conhece o Palácio do Planalto, e que não conhece o Congresso Nacional, e que não conhece a Catedral. Sim, não existe na ponta do lápis, ela não tem condição de pagar uma passagem de ônibus, às vezes tem o filho, o papai vai passear sozinho lá? Não, tem que levar os filhos, a família. Você desintegra completamente o orçamento daquela pessoa. Então, assim, pô, você está na mesma cidade, porque não vai lá? Porque a conta não fecha, ela não consegue deslocar para cá e comer a pipoca e pagar o ônibus. E pagar muitas vezes em lugar que cobra entrada. Então, assim, são histórias tristes de Brasília que eu espero que um dia a gente supere e transforme Brasília numa capital para todos os brasilienses e para todos os brasileiros, para quem veio, para quem passou, para quem decidiu, como nós decidiu ficar, né? Às vezes as pessoas falam assim, você veio para Brasília,
você é apaixonado por Brasília, eu falo assim, eu sou muito apaixonado, assim, porque eu tive a oportunidade de estudar numa universidade que é completamente apaixonante, que é uma universidade que viveu um processo de o exemplo claro de democratização, de como você democratizar um espaço e transforma, é a Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília, hoje você vai na universidade, a universidade é diversa, é plural, ela não tem mais aquele recorte de 20 anos atrás, que você só conseguia entrar na UNB quem era classe média alta ou muito rico. Hoje não, hoje tem pessoas que fazem medicina, que fazem direito, que fazem pedagogia, que faz produção cultural, que faz música e que transforma a vida das pessoas através da universidade. Então, só o fato de eu ter conseguido, mesmo sendo uma pessoa de uma origem humilde, ter conseguido acessar a universidade, aquele acesso transformou a minha vida. E eu acredito muito que pode transformar a vida de muitas outras pessoas. E aí o seu acesso transformou a sua vida, que está transformando a vida de muitas pessoas. Parabéns, Rafael. Mas olha só, você estava falando aí, né, do mundo que é o setor comercial sul, citou galerias, jardins. Eu lembro que eu fui lá uma vez, tem um lugar onde tem muito grafite, e parece que lá tem até horta, é isso? Sim. Na verdade, sim, não. Assim, a gente fez o manejo durante algum tempo de uma horta comunitária que servia de fortalecimento de vínculo com a população em situação de rua, um manejo compartilhado. Só que hoje, quem tem a oportunidade de circular pelo setor comercial sul está vendo que nós estamos passando por obras, né? Uhum. E as obras, as reformas que estão acontecendo, elas meio que estão reformando exatamente no lugar que tinha a nossa horta. Então eles tiraram tudo e aí concretaram a parte que era a horta, mas vão ter novos espaços de ocupação, né? E o Instituto no Setor fechou já uma parceria com a Fiocruz para desenvolver uma metodologia de ocupação de espaços públicos com agricultura urbana, que possa ser disseminada para outras regiões do Distrito Federal e que a gente consiga compartilhar essa nossa experiência, né? E aí teve horta, né? E a gente quer retomar essa ocupação com esse caráter ambiental, né? A gente participou de um processo de aceleração de um edital da Volkswagen e era um edital nacional, no setor ficou em segundo lugar, um projeto de ocupação com hortas urbanas para o setor comercial sul, que tivesse esse caráter de ocupação comunitária, de fortalecimento de vínculo, de deixar o setor comercial sul mais sustentável, né? E fazer essa disputa, né? Essa disputa com a própria cidade, assim, de que existe espaço para uma horta urbana numa selva de concreto. Serra não, selva de concreto. E, Rafael, como eu estava falando aqui na apresentação da nossa entrevista, para muita gente, o setor comercial sul se restringe a um lugar onde ela, às vezes, tenta estacionar o carro. Você que circula muito por aí, por lá, pode compartilhar com a gente o que é aquele lugar, assim, em relação ao tamanho, os lugares por onde a pessoa pode andar, áreas comuns? Então, assim, eu tenho uma experiência bem específica que eu não tenho carro. Nunca tive carro e nem pretendo ter. Então, minha relação com a cidade é transporte público, ônibus, metrô, quando eu tenho uma agenda mais rápida, né, que a gente sabe o transporte público tem essa limitação de tempo e tudo, eu vou de Uber e ando muito a pé também. E o setor comercial sul, esse espaço que é um espaço que precisa... E aí é muito interessante, assim, porque a cidade olha para o setor comercial sul hoje com medo. E o medo, ele é construído, né? Você vai tendo essas construções de estereótipo. Então, muita gente associa com visão muito preconceituosa a população em situação de rua, a violência, e aí a questão da drogadição, e aí entram várias questões estruturantes, e aí você olha para aí fala, nossa, o comercial sul é um território muito né, hostil. Assim. Mas o que a gente percebe circulando, e eu estou circulando agora como coordenador geral, é que é um território que tem todo tipo de comida de restaurante. Então, se alguém não foi ainda, tem restaurantes maravilhosos.
que estão localizados hoje no Centro Comercial Sul, tem equipamentos culturais, tem um Sesc, tem o Museu Correios, tem a Casa da Cultura da América Latina, que é um equipamento da UNB dentro do Setor Comercial Sul, com exposição, com atividades formativas, etc. Tem o Instituto no Setor que realizou a Escola Carnavalesca. E é muito interessante citar, no caso da Escola Carnavalesca, que a gente fez a ocupação do Buraco do Rato, que é um território muito estigmatizado e com essa visão que as pessoas têm, é um território muito perigoso, é um território... E a gente conseguiu fazer essa ocupação cultural com aula de teatro, com aula de cenografia, com aula de percussão. Então, se vocês entrarem no Instagram do No Setor, @no setor, e da Escola Carnavalesca, @escola carnavalesca, vocês vão ver a transformação que a cultura faz naquele território. E eu, quando eu cheguei lá a primeira vez, eu fiquei porque é aquela coisa, você chega num lugar escuro, sem iluminação, você fala, nossa, esse lugar, né, é um lugar perigoso. E à medida que a gente foi ocupando culturalmente, que a gente foi circulando, que a gente chegava em grupo ou chegava sozinho, hoje eu passo lá e falo, gente, esse lugar é outro lugar do que eu tinha. Então, assim, a ocupação cultural transforma completamente a sensação, né? E aí, quando você fala, não tem furto, tem, como qualquer outro lugar, está sujeito a esse tipo de violência. Não tem, como qualquer outro lugar está sujeito a esse tipo de violência. Não é um problema específico do Setor Comercial Sul, mas é um problema do Distrito Federal, do Brasil, e muito fruto da desigualdade que a gente vivencia hoje, né? Então, assim, o problema que tem que ser enfrentado, ao meu ver, é a desigualdade, políticas públicas que reduzam a desigualdade na nossa cidade. E o Setor Comercial Sul eu falo assim todo dia, o Setor Comercial Sul é o laboratório de experimentação de projetos e políticas públicas e ações culturais e ações sociais e ações comunitárias para a promoção do desenvolvimento sustentável, porque lá tem todos os problemas que a cidade enfrenta. É um microcosmo. Um microcosmo. Ali, né? Então, se você chega ali, consegue pensar por soluções em rede, no Setor Comercial Sul você consegue replicar em outras regiões. A única especificidade hoje é que o Setor Comercial Sul, por vocação, né, não é um território de moradia, apesar de hoje ter no território muitas pessoas em situação de rua, mas não foi construído pensando nisso. Então não tem um mercado funcionando lá 24 horas, não tem uma padaria. Então, assim, tem um horário comercial. Assim, fora do horário comercial, o Setor Comercial Sul fica muito vazio por conta de não ser um território com essa característica de ocupação habitacional. E aí você citou o projeto, né, de pensar moradia para o Setor Comercial Sul. É um projeto que ainda está na Câmara Legislativa, que vai ser um objeto nessa nova legislatura de discussão. Teve um projeto agora que foi aprovado, não sei se você ficou sabendo, que é de alterar os quinais, a autorização dos quinais que poderiam se instalar no Setor Comercial Sul. Porque quando foi criado, não podia ter um monte de coisa, não podia ter universidade, não podia ter isso, não podia ter aquilo. E esse projeto foi aprovado, se eu não me engano, são 180 novos quinais que estão autorizados a ocupar o Setor Comercial Sul, justamente para trazer um incentivo muito grande de ocupação, né, dessas áreas. Gente, o número me impressionou muito, cerca de 70%. Veja bem a ociosidade, né? E isso é visível, assim, você passa lá, aluga-se em todo canto. Então, eu acho que pensando nisso, né, o desafio do governo, e a gente está super disponível para discutir com o governo, para discutir com a iniciativa privada, para discutir com a universidade, qual modelo de ocupação a gente quer. Então, a moradia, a habitação de interesse social, se eu não me engano o termo, é muito importante, né? Outros países do mundo adotaram essa prática. São Paulo, em determinada proporção, está tentando trazer para o centro essas moradias, né? Porque tem muito apartamento. No Setor Comercial Sul, se eu não me engano, são 106 prédios. E pensando aqui, ó, de forma disruptiva aí, né? Imagina se isso acontecesse, você possibilitaria a muitas pessoas uma ascensão social, de fato, porque imagina, ela de repente acorda, deve ter gente que trabalha aí com frutas, né, essas coisas,
trabalha 5 horas da manhã, acorda 5 horas da manhã, né? Se abala de repente, ela é do entorno, né? Vem de Goiás, passa esse tempo todo dentro de um transporte urbano, tem que voltar para casa o dinheiro e o tempo que ela gasta, né? Só para montar ali a estrutura dela, se ela pudesse, né? Porque o melhor dos mundos, para todo mundo que trabalha, é você trabalhar perto de onde você mora, né? O que você pode fazer com o tempo que te sobra, você pode estudar, você pode passear pelo setor comercial sul, né? Você pode cultivar sua horta. E você vê o tanto que isso não seria o fim do mundo, tanto que isso poderia acontecer, né? É um desejo. E é um desejo que eu acho que diz que sonho que se sonha só é só um sonho, né? Sonho que se sonha junto se torna realidade. Então eu espero que cada vez mais pessoas sonhem com a gente esse setor comercial sul e essa Brasília que seja criativa. Eu adoro Brasília é cidade criativa. Eu adoro esse conceito da Unesco porque você falar criativo, você é disruptivo, é inovador, é algo que você muitas vezes eu tava a melhor solução para um problema nem sempre é a mais cara. Às vezes pode ser uma solução criativa, de baixo custo. O Instituto no Setor se associou em 2019, perdão, na Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo, que é uma rede de pesquisadores, de instituições da sociedade civil, de organizações da sociedade civil, de coletivo com CNPJ, porque tem coletivo que fala, a gente é um coletivo, nós não queremos mudar nosso status, nós somos um coletivo. Nós não queremos virar um instituto, nós não queremos virar nada, a gente quer continuar como coletivo. E são diversos grupos, né, que se dedicam a pensar soluções para as cidades. E aí, inclusive esse ano vai ter um encontro no Rio de Janeiro, em setembro, da América Latina inteira, de coletivos da América Latina inteira, que se dedicam a pensar soluções para cidades para criança. Como é que a gente transformar as praças do setor comercial sul em espaços brincantes, lúdicos, que as pessoas possam brincar de pular corda, de pique-esconde, de amarelinha, de tudo quanto é brincadeira, transformando, e aí vai desmistificando essa coisa da setor comercial sul, porque a família vai, a pessoa vai como numa festa, numa balada, e aí você vai criando, essa rede tem pensar a cidade para os idosos, pensar a cidade para as mulheres, como que você transforma aquele espaço num ambiente menos hostil para a mulher se sentir segura, ter um mecanismo de pedir ajuda. Então, assim, são várias iniciativas que você olha e fala, gente, que coisa criativa. E aí eles usam um conceito chamado urbanismo tático, que é como é que você pensa solução barata para cidades construída a partir de quem vive aquela cidade. Então, muitas vezes o local está esteticamente frio, triste, eles vão lá e fazem uma galeria de arte, com arte urbana, com grafite, e aí eles pensam de como que... E o setor comercial sul tem esse potencial, já a Galeria dos Estados está a coisa mais linda do mundo, tem obras de arte no setor comercial sul, muito, muito, muito assim, que pode entrar num circuito cultural e turístico da cidade. Um dos nossos projetos, né, que a gente está, inclusive executou com um produtor que é um parceiro nosso, que a gente apoiou ele nessa construção do projeto, é o SCS Tour, que a gente criou, né, junto com o Guilherme Capanema, alguns tours guiados, que era no interesse de mostrar o potencial do setor comercial sul, tanto arquitetônico, tem o Morro Vermelho, Rio Vermelho, não lembro de cabeça o nome do prédio. Tem expressões de arte, tem museu. Então, como que a gente apresenta o setor comercial sul para os turistas? Porque está do lado do setor hoteleiro sul e do hoteleiro norte, né? E aí como que a gente apresenta nessa perspectiva das pessoas entenderem. Como não pular, né? Vamos daqui lá para o outro lado, vamos passar por eles. E aí a gente fez, na escola carnavalesca, a gente fez, tinha o SS Tour acontecendo todo domingo, durante a feira o SS Tour também acontecia, e na escola carnavalesca a gente começou a puxar ensaios
para o setor comercial sul, ensaio de fanfarra, ensaio para a Galeria dos Estados. A gente criou dentro do projeto, que chamava de Nada um Bloco, que aí tinha uma apresentação no metrô, na galeria, no metrô Galeria. E aí tinha as apresentações. E aí você vai vendo que à medida que as pessoas vão indo, e vai desmistificando, você vai vendo que é um território da cidade como qualquer outro, que tem a sua... Não é um território sem problemas estruturantes, como não tem nenhum outro território em Brasília que não tenha, mas não é privilégio, não é privilégio e que é um território muito, muito pulsante, né, que pode e cada vez mais pode se tornar cada vez mais, né, essa rota turística da cidade, que é um lugar lindo, assim, você passa ali de carro, você fica encantado, assim, que é um espaço bem bonito, né, e tem um potencial muito grande, mas depende disso, né, dessa nossa interação com outras organizações da sociedade civil, nossa interação com outros produtores, nossa interação com os comerciantes, que a gente olha para os comerciantes, entende a dinâmica. Muitas vezes o pessoal, tem comerciante que acha isso e aquilo. Eu falo, gente, o comerciante ele tem o seu interesse, que não é o meu. Agora, um comércio que tem fins lucrativos, que quer vender, que quer tornar o ponto mais atrativo, que quer... ele tem a preocupação dele, eles não estão errados. Agora, o que a gente tem que fazer é esse processo de convencimento, de mostrar que os problemas que existem hoje no setor comercial sul não são problemas de solução simples. Então, quem chegar falando que vai resolver do dia para a noite, que vai tirar um coelho que vai sumir com aquelas pessoas dali, né? Não vai, entendeu? E é um problema que não só o Brasil enfrenta, mas outras metrópoles enfrentam, em outros países, Nova York, e aí quem viaja mais, né, que consegue... E aí que você falou, as pessoas vão para outros países, conhecem as outras experiências, e aí quando é no Brasil, acha que não, aqui não. Não, aqui não cabe isso. Aqui. Aí vai para outro país, nossa, lindo, eu fui num país tal, tinha uma feira primeiro assim, mundo. Tipo primeiro mundo. E aí, por que a gente não constrói os nossos projetos com as nossas características, incluindo pessoas em situação de vulnerabilidade, tornando a cidade... E aí eu acho que a comunicação pode cumprir um papel muito importante nesse processo de convencimento. Porque muitas pessoas falam mal do trabalho no setor porque associam ao trabalho social, acham que é um trabalho assistencialista e um trabalho que a gente está ganhando com aquela situação, que está ganhando com a miséria, que está ganhando algo em troca e capitalizando financeiramente, não conhece nosso trabalho, porque é o que a gente faz, é o oposto disso, e muitas vezes não se coloca à disposição desse convencimento. Então, se a gente precisa convencer as pessoas de que a cidade tem que ser humana, que a cidade tem que ser justa, que a cidade tem que ser criativa, que a cidade tem que ser sustentável, a gente tem que pensar a dinâmica para a questão dos resíduos, como que a gente transforma lixo em luxo, no sentido luxo de em matéria-prima de novo, pega aquele lixo, vai transformar a garrafa PET em puff, vai transformar a garrafa PET em máscara de carnaval, vai transformar o saco plástico em roupa, vai transformar o saco plástico em outra sacola reciclada. Então a gente tem que pensar essas dinâmicas todas urbanas, né, que atingem não só Brasília, mas atingem todas as outras cidades, e que a solução ela vem muitas vezes da sociedade civil, pautando o governo, dialogando com o governo de uma forma respeitosa e tendo noção de que são coisas distintas, né? Eu não sou governo, então quando o governo estiver fazendo algo que eu considere equivocado, eu acho super natural que eu discorde, que eu aponte de uma forma bem respeitosa, né? Que eu acho que o respeito tem que vir em primeiro lugar, mas que a gente seja assertivo em cobrar coisas que a gente ache necessária. E uma das coisas que a gente acha muito necessária nesse momento é um diálogo amplo sobre a resistência das atividades culturais, o atendimento às demandas do setor cultural e um convencimento da sociedade brasiliense, das pessoas que vivem aqui, de que dá para ter carnaval 5 vezes, 5 dias no ano, né? Que o retorno financeiro, cultural, é muito maior do que os transtornos de 5 dias, porque se fosse 300 dias do ano e só... Não, mas a gente está falando de 5 diazinhos, que dá para ter carnaval, dá para ter bar funcionando até mais tarde. Você falou que é de Goiânia.
Goiânia então é uma vida noturna que minha família veio para cá e falou assim, gente, como que as coisas aqui acabam cedo, né? E isso, fechar cedo, significa para o comerciante menos recurso, né? Menos venda. E significa menos imposto pago. E significa menos emprego gerado, né? Então a gente tem que entender a importância da cadeia produtiva da economia criativa para Brasília. Olha, Rafael, tem um ditado aí que fala que se fosse fácil, qualquer um faria, né? Isso que você faz definitivamente não é fácil, mas que bom que tem pessoas como você para fazer. Você e todos os colaboradores, né, desse coletivo, como outros que existem pelo Brasil, aqui em Brasília também, mas assim, a gente te ouve e com certeza se anima, né? Quero dar um jeito de fazer alguma coisa ali para passar, né? Para conhecer, para ver, porque o que leva a humanidade aos lugares são pessoas, né? Pessoas convivendo. Então, sensacional, parabéns. Obrigado. E só reforçando, né, que é um trabalho muito coletivo, assim, e eu acho que cada pessoa que se dedicou, uns que já saíram, que foram para outras missões, outros que estão chegando agora, é um trabalho eminentemente coletivo. Eu tenho muito orgulho de ser mais um nessa construção. Bom demais. Então, Rafael, estamos aí encaminhando para o final da nossa entrevista e como já é tradição aqui no Mosaico Federal, a gente encerra com ping-pong. Então, eu queria que você me passasse aí o nome de um gestor que te inspira. Alei Youssef, ex-secretário de Cultura de São Paulo, que é uma pessoa que entendeu a complexidade da construção de qualquer ação pública e consegue dialogar com as mais diferentes pessoas de mais diferentes orientações políticas e ajudou a transformar o Carnaval de São Paulo num dos maiores carnavais do Brasil num curto período de tempo. O próximo projeto no setor, o que vocês estão aí elaborando? Setor Criativo Sul, que é um festival de criatividade que a gente já realizou em 2017, 18, não me lembro, 17, não, 18, perdão, que a gente realizou a primeira edição em 2018 e que nós estamos caminhando para a segunda edição e se tudo der certo, sai ainda esse ano. E seu cantinho preferido no setor comercial sul? Chama Delícias, que é um bar, que traz muito essa lembrança afetiva do que é Goiânia, aquele botecão, cerveja gelada, tira gosto gostoso e com a cara do que é o Brasil, né? Informalidade, alegria, bate-papo, sem muita sofisticação, mas com muito acolhimento e afeto. Bom demais. Agora, para encerrar o programa, a gente vai terminar com um frevo de Ale Correia. Maravilha. Tintim, muito obrigada pela presença, sucesso, e parabéns. O prazer é todo meu, parabéns pelo projeto, que você continue cada vez mais construindo um podcast da qualidade do seu, com os temas importantes e que são imprescindíveis para a nossa disputa de narrativa de qual cidade a gente quer. É isso aí. Obrigada, querido. Vamos lá. Juvenal nasceu pro som, pra iluminar corações, toca o corpo e abre a alma. Tudo é percussão. Salve o agogo e o berimbau, é o som do amor. Tocar panela, bater pinico, flor do mangue, back band, Pandora, abre a caixa e tamborim, com toda a reverberação. Naná vem cá, eu do norte e sul, e de Xangô, filho do axé. África, a Deus é já.